Centrais sindicais fazem protesto em São Paulo contra a reforma trabalhista, que entra em vigor amanhã. Alguns pontos polêmicos da lei ainda devem sofrer alterações. Em São Paulo, o ato principal das centrais sindicais foi na Praça da Sé, no centro da cidade. Os sindicalistas demonstraram insatisfação com a reforma trabalhista, que entra em vigor amanhã, e também com a reforma da Previdência, que o governo federal tenta aprovar ainda este ano. Segundo os organizadores, 20 mil participaram da manifestação. A Polícia Militar não divulgou uma estimativa, mas o que se viu nas ruas do centro foi um número bem menor do que o estimado, cerca de 2 mil pessoas. No início, a intenção do grupo era seguir em passeata até a Avenida Paulista, mas a organização decidiu encerrar o ato na própria praça. Apenas um grupo pequeno, coordenado pelo Sindicato dos Professores da cidade de São Paulo, seguiu para a Paulista e os manifestantes logo se dispersaram. As entidades prometem fazer outros protestos. Vamos fazer paralisação, greve nas fábricas, no banco, na roça, na escola. Vai ter resistência. Nas ruas, as novas regras nas leis do trabalho ainda geram dúvida. Ainda não tenho muita informação, não estou a par mesmo do assunto. Esse acordo entre patrão e empregador e empregado, a gente sabe que o empregado sempre fica um pouco atrás na discussão, né? A nova legislação tem como aspecto central o protagonismo da negociação entre empresa e trabalhadores. Os acordos entre patrões e empregados vão prevalecer sobre a lei, em vários pontos. Entre eles, as férias. Hoje, o trabalhador pode tirar em 2 períodos, desde que um deles não seja inferior a 10 dias ininterruptos. Com a reforma, será possível parcelar as férias em até 3 vezes, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias, e os 2 restantes têm que ter pelo menos 5 dias corridos cada um. A reforma trabalhista mexe também com a arrecadação dos sindicatos. A contribuição sindical, que antes era obrigatória, descontada em folha, passa a ser facultativa. A preocupação dos sindicalistas é que parte expressiva dos trabalhadores deixe de contribuir. Só no ano passado, essa arrecadação chegou a quase 3 bilhões de reais. No entanto, muitos pontos da nova legislação ainda estão em negociação e podem mudar novamente por meio de projeto de lei ou medida provisória. De acordo com o site de notícias G1, os ajustes devem ser encaminhados para o Congresso na próxima segunda-feira. Entre as mudanças está, por exemplo, a do texto que fala sobre o trabalho intermitente, por tempo indeterminado e sem definição da jornada de trabalho. A reforma criou a modalidade de contrato, mas não prevê quarentena para o caso da empresa demitir o funcionário e recontratá-lo como intermitente. Está sendo negociada a fixação de um intervalo mínimo para que isso possa ocorrer. Outra questão polêmica é a permanência de gestantes em ambientes insalubres, permitida em alguns casos pelo texto que entra em vigor amanhã. A expectativa é que sejam impostas restrições. Estão preservados direitos previstos na Constituição, como 13º salário, licença maternidade e FGTS. Como vimos, amanhã entra em vigor a nova legislação trabalhista que recebeu aplausos só dos patrões e de quem pensa como eles, mesmo que não sejam deles. Uma legislação que enfraquece e empobrece quem vive do trabalho. Para inglês ver, estipula a livre negociação entre empresa e funcionários. Que negociação pode existir, por exemplo, num país de quase 14 milhões de desempregados? Essa lei foi aprovada pelo nosso nobre parlamento. O mesmo que barrou as denúncias contra Temer ao módico preço de 32 bilhões de reais. Pois esse mesmo parlamento anunciou hoje que vai estar de folga por 10 dias por causa do feriado na quarta-feira da semana que vem. Carmen Lúcia, presidente do Supremo, percebeu uns dias atrás que haveria um feriado no sábado e o antecipou para sexta-feira. Todos os tribunais, todo o judiciário adotaram a mesma medida. São esses os nobres senhores que fazem e que julgam as leis que só os trabalhadores têm que cumprir.